dicotomia ou tricotomia, e afinal o que é alma? Fala, queridos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui dos nossos estudos bíblicos. Você está aqui no meu escritório e mais uma vez nós vamos destrinchar um assunto muito importante nas escrituras, portanto pega papel e caneta e a sua Bíblia e vamos para o texto. Bom, primeiro é importante nós lembrarmos que a tricotomia foi amplamente defendida por um homem chamado Irineu de Lyon, um dos pais da igreja, e também por Apolinário de Laodiceia no século IV. Ou seja, eles acreditavam que o homem é corpo, alma e espírito, e defendiam essa tese platônica por muitos e muitos tempos, e isso perdurou até os dias de hoje na igreja cristã. O próprio Irineu de Lyon chegou a dizer que quando o descrente não é convertido, ele possui corpo e alma, e quando ele se converte a Cristo, ocorre uma adição do Espírito Santo em seu espírito. É como se fosse uma adição na sua própria natureza, o que constitui uma heresia. A Bíblia não diz exatamente isso. É válido ressaltar que nós temos a tradição abaixo da Escritura e não acima dela, como assim cria a Igreja Católica. Nós não temos os pais da Igreja como inerrantes, inspirados, infalíveis, porque eles tiveram muitos erros, inclusive esse. Inclusive, muitos pregadores modernos acreditam nessa tricotomia corpo, alma e espírito, como por exemplo o Atmani e outros. Por exemplo, a Bíblia de Estudos Scofield, defendida e crida pelos dispensacionalistas. Depois a gente vai gravar um vídeo especialmente falando sobre essa Bíblia, que eu considero como uma Bíblia herege e não recomendo para ninguém. Mas enfim, pastor, qual a sua posição a respeito do assunto? Nós somos corpo, alma e espírito, ou seja, você acredita na tricotomia ou na dicotomia? Vamos lá. Primeiro vamos ver o que a Bíblia diz a respeito do nosso ser, a respeito do ontos humano, a respeito do ser humano, da antropologia, do antros humano. Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito de nós. E lá nesse texto que nós vamos ler aqui agora, tem uma chave muito importante para nós entendermos o nosso raciocínio. Preste bem atenção. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Ou seja, senhores, o texto é claro e ao mesmo tempo óbvio. Nós somos uma alma e possuímos um corpo, e não nós possuímos uma alma e somos um corpo, não é o contrário. Quando Deus criou o homem passou a ser alma vivente. Isso é muito claro e fica fixo. Eu quero que você entenda de uma vez por todas que quando Deus olha para o ser humano, Deus não vê o nosso corpo propriamente dizendo. Não estou dizendo que o corpo não é importante para Deus, é claro que ele é. Mas quando Deus olha para nós, o que diz a Bíblia? Ele enxerga o nosso coração, ou seja, o centro da nossa alma. Mas afinal de contas, o que é alma? Qual é a melhor definição bíblica para alma, pastor? A palavra alma no hebraico do Antigo Testamento é a palavra nefesh. E essa palavra nefesh, comumente usada no Antigo Testamento para se referir como a garganta aberta. Pastor, por que garganta aberta? Porque garganta aberta dá um sentido de fome, de ansiedade, dá um sentido de necessidade, de fome. Ou seja, a alma é semelhante a uma garganta aberta que anseia, que deseja, que tem necessidades, que precisa de alguma coisa. Já a Septuaginta traduz a palavra alma, nefesh, para o grego psique. E a palavra psique no grego dá um sentido de racionalidade, mente, coisas mentais, dá um sentido de pensamentos, de mente humana. Lembra que eu falei da filosofia grega? Há um raciocínio lógico nesse sentido aí. É interessante observar que quando nós estamos com fome, nós costumamos colocar a mão aonde? Na nossa barriga, né? Nosso estômago. Eu estou com uma fome, o estômago está roncando. Mas na cultura judaica, eles colocavam a mão, os judeus colocavam a mão na garganta, porque a garganta é um símbolo de saciedade, de fome e de necessidade. Ou seja, a alma está associada a uma garganta aberta de apetite, a coisas de anseio, de ansiedade, e não uma substância incorpórea, como assim é dita e crida entre a filosofia grega, uma substância invisível, incorpórea, que pode sair do corpo quando quiser. Não é esse o sentido bíblico da palavra alma. Então eu posso conjecturar que o homem não tem necessidade, o homem é necessidade. O homem não tem fome, o homem é fome. O homem não tem ansiedade, o homem é ansiedade. Portanto, o homem não tem alma,
O homem é uma alma que precisa de anseio, que precisa ser saciada. Mas, pastor, até então tá tudo ok, muito bonito esse raciocínio aí, até filosófico no assunto. O corpo volta ao pó porque Deus fez o corpo do pó. A alma, o homem é a alma e possui o corpo. Beleza, nós já temos duas coisas, o corpo que volta ao pó e a alma que é a própria necessidade humana, que é o próprio ser humano. Mas e o espírito? Onde entra o espírito nessa questão? Aqui está o X da questão. E se você chegou até aqui, você vai escrever aqui abaixo para mim. Eu cheguei até aqui. Biblicamente não há uma distinção entre alma e espírito. Em várias passagens bíblicas nós vamos ver que espírito e alma é a mesma coisa. Para Deus não há essa distinção. Quando nós formos salvos, quando nós estivermos na eternidade, melhor dizendo, nós estaremos em alma, por enquanto, até que o nosso corpo ressurja. Então nós estaremos em alma, e o Espírito é a nossa própria alma que vai voltar a Deus, porque de Deus veio e de Deus voltará. Vamos ver algumas passagens bíblicas que diz isso. Em Lucas capítulo 23, versículo 46, Jesus estava na cruz e ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ali ele estava entregando a sua alma, que é o mesmo espírito. Apesar do apóstolo Paulo fazer essa divisão em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, sobre corpo, alma e espírito, ele não está fazendo uma divisão do ser humano como lógica. Ele só está usando os termos corpo, alma e espírito, só que isso não significa que o espírito está fora do corpo, mas que o espírito é a mesma coisa da alma. Em Lucas capítulo 1, versículo 46, Maria faz a sua oração e ela agradece a Deus. E ela começa a dizer que a sua alma engrandece ao Senhor e o seu espírito se alegra. Isso nós chamamos de paralelismo, que acontece muito no Antigo Testamento e acontece aqui nesse texto, um paralelismo hebraico. Nós encontramos aqui no grego, ela fazendo esse paralelismo, engrandecendo ao Senhor com alma e espírito, sendo alma e espírito a mesma coisa. Observe comigo esses dois textos. Tiago, capítulo 1, versículo 21, fala da salvação da alma. Já 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 5, fala da salvação do espírito. O que vai ser salvo? A alma ou o espírito? A alma e o espírito são a mesma coisa. Então a alma será salva, sendo a alma e o espírito a mesma coisa. Se observarmos também, Mateus capítulo 10, versículo 28, fala do corpo e da alma. Então, queridos, resumo da ópera. O homem, ele é uma alma e tem um corpo. E essa alma é o seu próprio espírito. Então nós somos dicotomistas. A tricotomia crê nessa divisão grega, dos filósofos lá gregos, principalmente Platão, corpo, alma e espírito. Mas nós cristãos reformados, nós cremos que o homem, ele é uma alma e possui um corpo. E essa alma é o seu próprio espírito. E será salvo no dia. Se ele estiver em Cristo, será salvo no dia do Senhor. Deus abençoe você. Compartilhe com seus amigos.